Amado e eterno Deus, Pai querido, é no nome de Jesus, Senhor, que estamos aqui nessa noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada pela missionária Aline. Pai querido, usa ela da forma como tem usado, Pai. Pai, nos prepare, Senhor, nossos corações, nossas mentes, para ouvir a Tua palavra nessa noite. Ô Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. A paz do Senhor, igreja. Aproveitando os irmãos de pé, vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 35. Iremos ler o versículo 1. E enquanto eu louvo ao Senhor, os irmãos meditam. Vou aguardar todos encontrarem. Aleluia. Gênesis capítulo 35, versículo 1, que diz assim: Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faze ali um altar ao teu Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Repita assim comigo: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faz ali um altar ao teu Deus. 4 ordens. Podei-vos assentar. Quero agradecer primeiramente a Deus por esta rica oportunidade, por esta responsabilidade que é trazer a palavra do Senhor. E na certeza de que a palavra não volta vazia, tenho certeza que Deus tem uma palavra especial aos nossos corações nessa noite. Enquanto eu louvo, os irmãos meditem nessas 4 ordens, amém?
Glórias a Deus, aleluias. Agradeço a Deus, agradeço ao meu pastor, que permitiu estar aqui, irmã Valéria, que me convidou, toda a CIB. Louvo a Deus pela vida de cada um que aqui se encontra. Aleluia. Desde o dia que a irmã, na verdade no dia 24/1, teve culto de ensino, e neste culto de ensino, através do ensino do pastor, o Senhor me deu uma palavra. Eu pensei, alguém me chamará para pregar, e logo a irmã Valéria me chamou, e a palavra já estava pronta, né, para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor, querido, Ele te conhece por fora, Ele te conhece por dentro, Ele sabe o seu deitar, Ele sabe o seu levantar, então Ele sabe de tudo aquilo que você necessita, Ele sabe qual palavra, Ele sabe daquilo que você deve se nutrir nessa noite, aleluia. Nesse momento de Gênesis capítulo 35, onde Deus chega para Jacó e lhe dá 4 ordens. Nos cultos de ensino, no terça-feira passada, terça-feira retrasada, o pastor pregou aqui em Gênesis, e ele tem falado, queridos, uma palavra tão forte ao coração da igreja, uma palavra preparatória para algo grande que há de vir, e o Senhor ainda, Ele continua falando com a igreja e preparando a igreja para algo maior, aleluia. E nesse momento na vida de Jacó, quando o Senhor apareceu para ele e falou, ei, levanta-te, Jacó já estava embaraçado com tantas coisas, com um prato de lentilha, comprando as fazendas, comprando um lugar bonito, chegou em Siquém, achou bonito, comprou, aconteceu várias coisas por ali. Então Jacó aqui, ele estava embaraçado com as coisas da vida. E o Senhor chegou para ele e disse para ele assim, Jacó, levanta-te. Porque eu quero te dizer, queridos, que neste momento Jacó não se encontrava fisicamente prostrado, mas Jacó, ele se encontrava espiritualmente prostrado, e o Senhor, nesta ordem, Ele queria dele um posicionamento. Ele estava dizendo assim, Jacó, eu quero que você saia do lugar, eu quero que você saia do comodismo, eu quero que você saia dessas coisas que você está embaraçado, e levanta-te. Ele estava requerendo da vida de Jacó um posicionamento. E o Senhor, querido, Ele tem falado com a igreja de forma muito clara. Ele tem falado com a igreja, querido, através das pregações, através da EBD, sobre o posicionamento da igreja. Se os irmãos observar, queridos, tudo aquilo que nós temos nos alimentado aqui, nas pregações de domingo, nos cultos de terça-feira e na EBD, nós podemos observar que o Senhor, Ele está focado em nos ensinar a ser como devemos ser. E a primeira ordem que o Senhor dá à sua igreja nessa noite é: se posicione, sai do lugar. Nessa terça-feira passada, o pastor falou sobre isso, no culto de ensino do dia 29/1, ele falou sobre isso, sai da rotina, mudar, se posicionar, evoluir, não foi, irmão? A pregação, o ensino de terça-feira foi muito forte, queridos. E na terça-feira retrasada, o Senhor já estava falando a mesma coisa. Então, de formas diferentes, em palavras diferentes, em dias diferentes, o Senhor, Ele está repetindo. E sabe por que Ele está repetindo? Porque tem pessoas que ainda não se posicionou, tem pessoas que ainda não saiu do comodismo, tem pessoas que ainda não evoluiu, tem pessoas que ainda não está no centro da vontade de Deus. Aleluia. Só que Jacó, queridos, não fiquem tristes não, queridos, porque quando Deus chegou para Jacó e falou para ele, levanta-te, né, despertando ele, falando para ele, se posiciona, Jacó, não quero você desse jeito não, era porque ele tinha algo maior com ele.
Ele queria algo maior com Jacó, ele tinha algo maior para entregar para Jacó. E quando o Senhor fala com a sua igreja, a igreja se posiciona. Sabe por quê, queridos? Porque não tem como receber as coisas de Deus se não estivermos posicionados. Só tem como receber coisas grandes, um Deus grande, quando nós nos posicionamos, quando nós saímos do comodismo e fazemos aquilo que Ele quer. A segunda ordem que Deus deu a Jacó, a palavra do Senhor, querida, ela é tão rica que Ele fala numa vírgula. E aqui nesse simples, só da parte A, do versículo 1 de Gênesis 35, o Senhor fala, queridos, Ele nos ensina passos que vai nos levar ao céu. Sabe por quê, queridos? Porque toda esta palavra aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, você pode pregar ela versículo por versículo de Gênesis a Apocalipse, toda ela vai apontar para o céu. Toda ela vai apontar para o povo se posicionar para ir para lá. Toda ela, aleluia, toda a palavra do Senhor, queridos, aponta para o Evangelho. De Gênesis a Apocalipse, toda a palavra do Senhor. E aqui ele estava fazendo uma grande obra na vida de Jacó. E ele chegou para ele e falou bem assim: agora sobe a Betel. Eu acho interessante a palavra do Senhor, que quando eu estava, querido, o Senhor falando comigo, só essa palavra sobe. O Senhor falou comigo algo muito interessante, porque quando Deus, Ele nos pede algo, eu quero te dizer que não é fácil o que Deus nos pede. Sempre será difícil e nunca terá lógica. Guarda isso na sua cabeça. O que Deus nos pede muitas vezes é muito difícil, porque às vezes tem outros caminhos que é mais fácil, e às vezes não tem lógica. Mas não é a própria palavra do Senhor que fala que Ele trabalha fora da lógica? Que os nossos pensamentos não são os pensamentos dEle? Então quando o Senhor te der, aqui o Senhor estava dizendo a Jacó: Jacó, se posicione, porque agora eu estou te dando um direcionamento. E Ele falou para Jacó: sobe a Betel. E quando eu estudava essa palavra, eu nunca tinha prestado atenção nesse sobe. E o Senhor estava falando, sabe por quê? É porque, querido, muitas vezes os caminhos que o Senhor nos direciona, às vezes parece ser mais difícil, e às vezes é mais difícil. Porque subir é mais difícil do que descer. Se você subir uma ladeira, você vai chegar muito cansado, mas se você for descendo na banguela, você chega melhor. Olha só o que o Senhor está falando. Muitas vezes está pensando assim: mas isso aí que o Senhor colocou nas minhas mãos está difícil demais. Mas é porque o Senhor quer que você cumpra a primeira ordem, quer que você se posicione. É difícil mesmo, mas se posicione e ouça o direcionamento de Deus. Porque tudo aquilo que Deus nos fala, queridos, tem um propósito. Porque quando Deus estava falando para Jacó, levanta-te, Ele estava falando, se posiciona. Quando Ele falou, sobe a Betel, Ele estava, eu estou te direcionando. E eu quero te dizer, queridos, quando o Senhor nos direciona, a vitória é certa. E quando Ele manda sem direcionar, a vitória é certa também. Porque quando Ele mandou o profeta Eliseu chegar naquela mulher e falar para ela, vai lá, está lá em 2 Reis, capítulo 8. Vai lá, sai da sua terra, e por 7 anos você vai passar em algum lugar. Ele não deu direcionamento. Ela foi parar na terra dos filisteus, mas não foi direcionamento. Mas ela teve vitória. Ela obedeceu, ela ficou 7 anos e o Senhor entregou a vitória na vida dela. Abraão também obedeceu, sem dizer para onde eu te mostrarei. Quando o Senhor falou para ele, eu vou te mandar para um lugar, sem dizer eu vou te mostrar um lugar. E o Senhor não deu um direcionamento para ele, e ele obedeceu, e ele recebeu a vitória dele. Então, queridos, ele mandando
direcionando ou não um lugar, vá. Direcionando ou não algo para você fazer, faça. Terceira ordem que Deus deu a Jacó. Essa daqui, queridos, é para os fortes. E os fortes estão aqui. E os fortes permanecerão aqui. Quando ele diz assim, habita ali, ele estava requerendo da vida de Jacó. E o Senhor requer da sua igreja a perseverança. Perseverar. Porque, queridos, muitas vezes, por que ele falou para ele ir para Jacó? Ei, levanta-te e sobe a Betel, porque ele estava fora. Ele não estava lá. E ele mandou ele ir para lá. Então, se tem alguém fora, tem que voltar. E além de voltar, tem que perseverar. Sabe por que o Senhor fala com a igreja perseverar, queridos? É porque Ele está voltando. Jesus já está voltando, já está às portas. E Ele quer chegar aqui e encontrar uma igreja lavada e remida. Queridos, a palavra do Senhor, ela inteira nos ensina a ir para o céu. Ela inteira nos direciona para o céu. Só não ouve quem não quer, quem não crê, quem não lê e quem não ouve. Porque se ouvir, crê. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Então, primeiramente, o Senhor pede posicionamento. Se posicione, igreja do Senhor. Para que o Senhor te chamou? Irmã Aline, eu não tenho nenhum cargo, o Senhor não me chamou aqui na igreja para nada. Eu quero te dizer, queridos, que o Senhor te chamou para o maior ministério que existe na terra, que é de pregar o Evangelho. Esse ministério, querido, ele foi distribuído a toda criatura. Então, se você não tem um cargo na igreja, você tem o maior ministério em tuas mãos para executar. Eu não sei pregar sem falar do Evangelho. Eu não sei pregar sem despertar alguém para pregar o Evangelho também. A palavra do Senhor também diz que Deus deu outra ordem a Jacó. Essa daqui, queridos, além de ser uma ordem, ela é exatamente aquilo que Deus queria com ele quando deu as outras 3 ordens. É isso aqui que o Senhor quer com a igreja. É exatamente nesta 4ª ordem. É exatamente isso aqui que o Senhor quer. É esse tipo de relacionamento que o teu Deus quer com a igreja dele. Ele chegou para Jacó e disse assim: faz aí um altar ao teu Deus. Faz aí um altar ao teu Deus que te apareceu. Queridos, quando nós falamos de altar, quando Deus fala com a sua igreja, faz um altar. Quando Ele fala sobre altar, é várias coisas. E são só coisas profundas. São muitas coisas e todas elas muito profundas. E por muitas vezes difíceis, porque altar significa renúncia. Altar significa adoração. Altar significa você pegar Deus e colocar em primeiro lugar. Altar significa cumprir o versículo que diz: coloque primeiro as coisas minhas em primeiro lugar, e o resto eu vou acrescentar na tua vida. Fazer um altar ao teu Deus, queridos, é renunciar aquilo que te atrapalha ter intimidade com Deus. Altar é renunciar aquilo que atrapalha a ter não só intimidade, mas também profundidade com Deus. E você sabe por que tudo isso? Sabe por que o Senhor fala tudo isso com a igreja? É porque haverá dias difíceis em que a igreja deverá estar alimentada com uma palavra como essa, abastecidos, porque nos dias difíceis não perecerão. A igreja, sim, querido, ela será arrebatada. Mas nós ainda vamos participar de alguns ais aqui na terra.
Mas a palavra do Senhor, querido, ela nos diz nessa noite: faz um altar para mim, renuncie aquilo que te afasta de mim, se posicione. E Malima, eu já estou fazendo a obra do Senhor, eu estou no cargo tal, então se você faz tudo isso, então faça mais, procure mais coisa para fazer. É justamente isso que o Senhor quer falar com a igreja, é justamente essa profundidade que Ele quer contigo, é esse tipo de relacionamento, onde Ele pode contar contigo, onde a palavra do Senhor, querido, quando diz bem assim: a quem eu enviarei? E apareceu um povo que diz assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Um povo que está de pé, um povo posicionado, um povo direcionado, um povo perseverante, que persevera e não fica titubeando para lá e para cá, se embaraçado com as coisas dessa vida, porque o Senhor fala: não se embarace com as coisas dessa vida, não se embarace com as dores dessa vida, não se embarace, queridos, com as dificuldades desta vida, não se embarace, querido, com as dificuldades financeiras dessa vida, não se embarace, queridos, se o teu lar não tem algo que não esteja bem. Vai fazendo o que Deus quer que você faça, o Senhor vai acrescentar, vai resolver e vai colocar tudo no lugar. E o Senhor tem falado, querido, essa mesma palavra já tem dias que o Senhor tem falado. Se posiciona, sai do comodismo, saia da rotina. Sair da rotina, o pastor falou sexta-feira, terça-feira, saia da rotina. Para de fazer a mesma coisa todo dia. Quando o Senhor, querido, nos chama para sair da rotina, Ele está dizendo: eu quero mais de você. Sim, você já está fazendo alguma coisa para mim, mas eu quero mais. Eu quero mais, sabe por quê, querido? Porque quando nós nos aprofundamos nesse relacionamento com Deus, queridos, nós ficamos prontos, alistados por aquele que nos chamou. E se você observar, queridos, aqui no versículo 3, ele diz assim, ó: vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Quando Deus chegou para ele, falou bem assim para ele, ele entendeu. Jacó, ele entendeu. Realmente, ele deve ter falado assim, realmente. Ele deve ter chegado para alguém e falado assim, realmente, estou conjecturando, realmente, eu estou precisando posicionar mesmo. Esse versículo prova isso. Ele deve ter chegado e falado assim, rapaz, não é mesmo que eu estou relaxado na obra do Senhor, eu tenho que me posicionar mesmo. Ele deve ter falado, rapaz, Deus me deu um direcionamento. Ele falou para mim, sobe Betel. E subir é mais difícil. É claro, querido, que esse sobe não tem nada a ver com ladeira ou com... Mas é porque o Senhor, querido, Ele fala na sua palavra de forma grandiosa. Quando esse versículo, querido, versículo 3, prova que Jacó entendeu essas 4 ordens. Ele sabia que ele tinha que renunciar, ele sabia que ele tinha que sair do comodismo dele, daquela vida lá, vou comprar fazenda, vou comprar isso porque é bonito demais, é prato de lentilha, é embaraçado com isso ou com aquilo, mas o Senhor, querido, Ele tem algo maior contigo, Ele quer algo maior contigo. Ele não quer só intimidade não, Ele quer profundidade também. E não tem como, queridos, ter profundidade com Deus se nós não nos posicionar e ouvir o direcionamento que Ele nos dá. E esse direcionamento, irmã Aline, através de quê, queridos? É justamente o que Ele vem falado. É através da palavra que Ele tem nos direcionado. É através do culto de ensino, é através da EBD, querido. Para que melhor uma EBD dessa, que tem falado, querido, como nós devemos nos posicionar. E tudo isso, querido, sabe por quê? Por um só motivo. O Senhor quer nos levar para o céu. O Senhor não quer chegar, não quer mandar o Filho dEle, querido, para voltar sem que nós estivermos preparados. E Ele está falando, e Ele está falando, e o Senhor está falando com a igreja. E a igreja não está acordando,
Porque se Ele continua a falar, Ele fala através do irmão Giovanni, Ele fala através do irmão Web, o pastor tem pregado a mesma palavra, a EBD tem falado, tudo tem falado. Eu sei que hoje de manhã Deus falou também. E sabe por que o Senhor repete de formas diferentes, mas Ele está falando a mesma coisa já tem meses. Se você observar, eu falo e posso provar, porque eu tenho anotado o dia do culto, o que foi a palavra, e tem tudo a ver com isso que está sendo falado hoje. E é justamente por isso, querido, que eu estou dizendo: se você ainda não se posicionou, se posicione hoje. Se você ainda não ouviu o direcionamento de Deus, não tem guardado essa palavra no teu coração, a partir de hoje, fala para o Senhor: Senhor, hoje eu vou guardar a tua palavra no meu coração. A partir de hoje eu vou perseverar. Eu vou parar de ficar meio aqui e meio aqui. Hoje eu vou perseverar na tua casa. Betel significa a casa de Deus. E Jacó entendeu tudo isso. Ele deve ter saído e falou: vamos, bora lá, vamos a Betel, vamos construir um altar para meu Deus, que Ele que respondeu minha oração quando eu estava angustiado. E Ele tem estado ao meu lado, querido. O Senhor tem estado ao nosso lado, por onde quer que nós andemos, o Senhor tem estado. Ele tem nos guardado dos acidentes, Ele tem nos guardado, tem guardado a nossa casa. Quantas coisas têm acontecido e o Senhor, e nós estamos aqui nessa noite, porque Ele tem nos guardado. E o que nós daremos a Ele por todos esses benefícios? O que nós daremos a Ele? É isso que Ele pede: se posicione, ouça os meus direcionamentos, persevera e ainda faz um altar para mim. Renuncia o que tiver que renunciar. Eu não tenho problema nenhum em renunciar o que Deus fala. Deus fala assim: Aline, isso... não tenho problema, querido. Não tenha problema em renunciar, queridos. Sabe por quê? Porque Ele não renunciou você. Porque Ele te amou. Porque Ele nos amou. Porque Ele deu o seu único filho para nos salvar. E você nunca mais vai encontrar um amor maior do que esse. Nunca mais. Agora me fala se não compensa perseverar perto de um Deus desse, ter profundidade com Deus desse, ter intimidade com Deus desse, renunciar coisas da terra por um Deus desse. Eu fiquei perguntando para o Senhor por que eu tinha que cantar aquele hino, Jeová Jireh, que fala assim: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. A mensagem que esse louvor traz é: irás prover de novo. Aí eu falei assim: Senhor, essa aqui Ele falou aqui agora. Porque lá em casa eu falei bem assim: Senhor, esse louvor, o Senhor quer que eu cante ele intercedendo? Ele fala, irmão, Ele que escolhe os hinos que eu canto. Amém? Só quando eu canto no Maranata que é Deus envia os irmãos para, né? Mas quando é Deus que falou. Às vezes eu escolho um hino do momento e Deus fala: esse aí agora não é hoje. Tá, então tá bom. Então quando o Senhor falou comigo esse hino, Ele colocou no meu coração. Eu falei: Senhor, mas esse hino, ele fala de provisão. A tua palavra que eu vou ministrar hoje fala de provisão. Ele falou: fala. A minha palavra fala de provisão. E eu vou prover de novo.
Se coloque de pé, igreja. Ele falou que vai prover de novo. Fala para minha igreja que eu vou prover de novo. Sabe por que ele vai prover de novo, queridos? É porque a misericórdia dele não tem fim. E são as causas de nós não ser consumidos. Ele falou assim, fala para minha igreja. E quando fala para a igreja, está falando comigo, irmãos. Primeiro, eu já levo logo primeiro assim. Fala para minha igreja que eu vou prover de novo hoje a oportunidade. Ele está provendo de novo a oportunidade. Eu estou provendo Ramai de Cova Nabassou a oportunidade de se posicionar. Estou provendo novamente a oportunidade de ouvir aquilo que eu tenho direcionado. Eu estou provendo de novo. Outras vezes ele já proveu, mas ele está provendo de novo a oportunidade de perseverar. E eu também estou provendo a oportunidade de ter intimidade comigo e profundidade também. Harai de Cova Nabassu de Cova Nabai. O Senhor está provendo para ti, igreja, a oportunidade. Então pega esta oportunidade que o Jeová Jireh oportunizou para ti nessa noite e fala para ele. É você que vai dizer para ele, igual Jacó. Você vai dizer para ele assim: Senhor, realmente eu não estou posicionada não. Eu não estou posicionado. Eu não estou do jeito que Deus quer. É você que vai reconhecer. Realmente a palavra, eu estou ouvindo a palavra, ela está entrando no ouvido, está saindo no outro. Eu não estou nem entendendo o direcionamento que Deus está me dando. Realmente eu não estou perseverando não. Quando tem um negócio ali, eu vou para ali, aí depois eu vou de novo, aí depois eu venho de novo. E o Senhor fala para a igreja: se posiciona e persevera na minha presença. Persevera. Queridos, a perseverança é o que não vai nos levar para o céu. Haramai de Cova Nabassou. Faz aí agora contigo. Ora para o Senhor e faz o altar ao teu Deus. Fala para Ele: Senhor, eu quero a partir de agora renunciar. Eu quero renunciar tudo aquilo que me afasta de Ti, tudo aquilo que me atrapalha a realizar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, que é pregar o Teu Evangelho. Eu quero que o Senhor tira, eu quero que o Senhor afasta de mim. Eu quero renunciar, eu quero reconhecer. Fala para Ele nessa noite, porque Ele está provendo essa oportunidade. O Senhor está provendo, queridos, porque Ele é um Deus amoroso. Ele fica lá do céu olhando e vendo o povo meio assim, e Ele fica. Agora eu vou falar através da minha palavra, e às vezes você fica desatento e não ouve a palavra, e a palavra passa desapercebida. E aí Jesus volta. O seu Pai te ama, Ele quer te levar. Aleluia. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, ó. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Prover de novo. Enquanto nós estivermos aqui, Ele sempre vai prover de novo a oportunidade. Mas Ele manda eu dizer à igreja assim: você não sabe, nós não sabemos. O pastor falou sobre isso essa semana. É os direcionamentos que Deus vai nos dando, é os cuidados que nós temos que ter em ouvir a palavra de Deus e guardar ela, porque Deus fala através dela. Você não sabe quando é que você
não terá mais esta oportunidade. E se hoje for a última? Já está posicionado? Já está direcionado? Já está perseverando? Já fez em um altar o teu Deus? Já renunciou? Já adorou? Aleluia! Jesus está voltando, igreja. Vamos nos preparar. Às vezes vocês pensam, por que a irmã Aline é doida e sai na madrugada pregando? É porque eu não quero que eles fiquem também não. Jesus está voltando e eu tenho que fazer rápido aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Não é perigoso não? Palavra que a irmã Cidelva leu. Um dia meu filho falou, mãe, a senhora vai? Vou. Não é perigoso não? É. Mas se eu perecer, pereci. Marcos 8,35, aquele que tentar salvar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor ao meu nome e ao meu evangelho a ganhará. Aleluia. É até aqui.